Glória ao Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, na palavra do Pai. Eu peço à igreja que abra Mateus, Evangelho, primeiro Evangelho no Novo Testamento, no cano fechado. Você abra em Mateus 16, o verso 13 ao versículo 20. Do 13 ao 20. Se você localizou, diga amém. Então fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. E convidamos para uma oração por iluminação, neste momento aqui, ao presbítero José Rita Sobrinho. Uma oração por iluminação será feita pelo presbítero. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. O Senhor está sempre abençoando todo aquele que pede, ó Pai. Por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, ó Pai. O Senhor abençoa o coral, o Senhor abençoa o pastor, a família, o Senhor me abençoa a minha família, abençoa todas as pessoas que já entrou nesta casa, ó Pai, para que nós possamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor para sempre, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de poder, um Deus de misericórdia, que quer que o povo vive com Ele, ó Pai. Para isso o Senhor enviou o Filho amado Jesus Cristo, deixou Ele sofrer, deixou Ele morrer, mas voltou a vida nele, para nós crer na vida, ensinar a vida aos outros, ó Pai, para que nós possamos ter uma alegria completa no Teu reino e servir o Senhor eternamente, ó Pai. Assim o Senhor vai abençoando o pastor, ó Pai, e cada um de nós que estamos aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder, Pai Santo. Perdoa também os nossos pecados e prepara nós para melhor Te servir, ó Pai. Assim nós Te agradecemos e Te pedimos por nós e por todos, é no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, agora e eternamente. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti através da palavra de oração. E mais uma vez, através da palavra de oração, rogamos a Ti. Eleva-nos, ó Deus, a todos nós que aqui estamos, através do Seu Filho Jesus Cristo, através da unção do Teu Espírito Santo, a Tua presença. Através, ó Pai, da ministração da Tua palavra nesta manhã de domingo ao coração do Teu povo, ao coração daqueles que nesta manhã nos visitam nesta casa. Fala, Senhor, fala verdadeiramente aos nossos corações, traga-nos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos corações. Entendemos que nós somos homens e mulheres que necessitamos de ouvir a Ti. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, nós, ó Pai, a espécie humana que Tu criaste, a Tua semelhança, ó Deus, nós necessitamos ouvir de Ti. Fala, Senhor, aos nossos corações. Toca, ó Pai, como diz o hino, os nossos corações. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus, agora e para todos sempre.
Amém, Senhor nosso Deus. Nós temos um texto da palavra do Pai que contém muitas verdades e suscita a nós muitas verdades. É um texto de Mateus que fala sobre a confissão de fé de Pedro. Mateus fala sobre a confissão de Pedro, ou melhor, a confissão de fé de Pedro em Jesus Cristo. Aqui nós vamos aprender com Pedro, vamos aprender como a fé, ela tem fundamento, ela nos fundamenta para nós vencermos ao inimigo das nossas almas. A fé que está em nós, que é dom de Deus colocado em nós, em Jesus Cristo, ela nos dá fundamento, ela nos fundamenta para nós vencermos ao inimigo. Primeiro aspecto dessa fé que Deus coloca em nosso coração, e vamos aprender, volto a dizer, com o apóstolo Pedro sobre esse assunto, sobre a questão da confissão, sobre a questão da fé em Jesus, é que Jesus Cristo faz duas perguntas nesse texto de Mateus 16. Ele realiza duas perguntas. A primeira pergunta que você pode observar que Cristo realiza, ele colocou aqui, é no versículo 13, e ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus então realiza essa pergunta, é a primeira, são duas. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os irmãos já têm observado que os discípulos respondem, não deixam Jesus sem resposta. Então, alguns dizem: olha, Senhor, tem gente que diz que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é o profeta Elias. Outros dizem ainda se tratar de Jeremias ou algum dos outros profetas. E aí, você observa que Jesus usou a expressão Filho do Homem. Ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que Cristo usa essa expressão Filho do Homem? Essa é uma expressão usada por Jesus e que falava sobre a missão dele, a missão e a autoridade que Jesus tinha. Então, para Jesus usar a expressão Filho do Homem, ele está se referindo à missão e à autoridade que ele, Jesus Cristo, possuía. Ele provavelmente se chamava a ele mesmo de filho do homem, por dois motivos que eu vou aventar aqui, André Macuco, e sei que você e toda a igreja haverá de se interessar por esses dois motivos. Esses dois motivos que Cristo utilizava para si, esse chamado de filho do homem. No primeiro motivo nós podemos observar que era para dizer que ele, Jesus, era humano. Que ele, Jesus, era 100% Deus? Sim, mas também 100% homem. E mesmo sendo ele Deus, no princípio de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e esse verbo no versículo 14 é nos apresentado como sendo Jesus, pelo próprio João no capítulo 1, Jesus era tão humano como nós, mas na sua humanidade, ele que era Deus também, na sua humanidade, ele nos entende, nos compreende e nos ajuda a vencer o pecado. Então, se eu quero vencer o pecado, que o tempo inteiro fica na minha mente, o tempo inteiro fica ao meu redor, tentando me atrair para ele, porque você pecando, você se afasta de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, para eu vencer o pecado, olha, existe alguém que está acima de nós, que se chama Jesus, Filho de Deus, que nos entende, nos compreende, irmã Simone Nascimento, e nos ajuda de maneira tremenda, esse Jesus, a nós vencermos os nossos pecados. Então, o primeiro motivo que ele se chama Filho do Homem, para dizer que ele era humano. Ele é igual a você, ele te entende, ele te compreende, ele consegue aquilatar as suas dores ou os seus pesos. Também podemos observar aqui, irmãos, para o segundo motivo que ele se chama a ele mesmo de Filho do Homem, é para ele se identificar como Messias. Jesus quer se identificar como Messias. E aqui ele está citando o profeta Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 13, verso 14, Velho Testamento. E eu peço a ti que abra lá. Não é muito distante de Mateus, não. Só algumas folhas atrás no Velho Testamento. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Daniel não está muito longe. Daniel, capítulo de número 7, verso 13 e 14. Velho Testamento, profeta Daniel, profeta maior.
porque ele, Daniel, o seu livro é grande, e por isso ele é considerado profeta maior, porque o seu livro tem muitos capítulos. Então você vê Daniel no versículo de número 13 e 14, ele falar de uma profecia, ele falar de uma visão, e ele diz assim, localizaram? Amém, igreja? Amém? Então eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua Bíblia, impressa ou no seu celular. Diz assim: eu estava olhando minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Daniel está tendo umas suas visões, e ele fala que ele vê que vinha com as nuvens do céu um, e essa expressão também é usada em Apocalipse, e se refere a Jesus. Ele fala, olha, vem um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a ele. Ancião dos dias, como está colocado aqui, representa uma figura de autoridade, uma figura que seria aquela figura que iria fazer o julgamento final, é uma figura que está à frente de um tribunal, uma figura que tem autoridade sobre o tribunal. Ancião dos dias, na visão de Daniel, é Deus, o Senhor Deus, sentado num trono. Ele é o ancião de dias, ou seja, aquele que tem muitos e muitos dias, aquele que criou a eternidade. E então ele fala, um como filho do homem, e esse um como filho do homem, e aqui é a visão de Daniel, ele traz para nós uma visão messiânica, ele está falando do Messias. Ele diz, ele, o filho do homem, se dirigiu ao ancião dos dias. Ancião dos dias é Deus, é o Senhor Deus. E o fizeram chegar até ele. Veja o que acontece no versículo 14, o que prova e mostra que esse filho do homem é o Messias e é Jesus Cristo. No versículo 14 diz, foi-lhe dado o domínio, a quem? Ao filho do homem. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio, diz a Bíblia, eterno, e que não passará. Qual é o domínio que é eterno e que não passará? É o domínio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o seu reino, diz a palavra do Senhor Deus, na visão messiânica, na visão dada por Deus a Daniel, o seu reino do Filho do Homem jamais será destruído. Então, quando Jesus ele fala e usa essa expressão, Filho do Homem, ele está se referindo a essa questão de Daniel, e se referindo que ele é esse Messias, que haveria de vir, e que Deus haveria de enviar, e que ele é aquele que tem todo o domínio, foi dado a ele, todo o domínio, toda a glória, e o reino, os povos, nações, homens de todas as raças e línguas serviriam a ele, serviriam ao seu domínio, e o domínio dele não passará, será eterno para todos sempre. Quando Cristo fala que ele, de quem o povo diz que é o Filho do Homem, ele está se referindo à visão de Daniel, e a visão de Daniel aponta para o Messias. Jesus então está apontando para ele mesmo, como sendo esse Messias que era esperado pelos judeus. Os judeus do tempo de Jesus esperavam a vinda do Filho do Homem. Os judeus do tempo de Jesus estavam se identificavam e sabiam da palavra profética de Daniel. E então eles estão esperando o Filho do Homem, que é o enviado por Deus, o Messias. E Jesus pergunta para os seus discípulos falarem naquele momento, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Diz o Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, queridos irmãos, Jesus então é filho de Deus e é filho do homem. Aqui na terra ele foi o homem perfeito. Por que ele foi o homem perfeito? Porque Jesus Cristo, apesar de ser homem, 100% homem, ele não pecou e nem poderia pecar, porque Jesus é Deus, então não tem como ele pecar. Ele foi o homem perfeito, ele passou por tudo nesta vida, mas não cometeu pecado. Ele é o exemplar perfeito para nós, humanidade, para nós olharmos para ele e tentarmos seguir, irmãos, o exemplo do Senhor Jesus. Ainda que sejamos pecadores, mas pecadores remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Jesus não pecou, mas nos deixa o exemplo de uma vida santa, de uma vida de santidade também. A segunda pergunta que Cristo faz ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque primeiro ele pergunta o que as pessoas do povo estavam dizendo quem era o Filho do Homem. E o Filho do Homem é ele. Agora ele está falando uma segunda pergunta, ele não quer saber agora
que as pessoas dizem sobre ele. Ele quer saber o que os discípulos pensam sobre ele. E quando ele faz essa pergunta para os discípulos, e nós somos igreja, e nós somos discípulos, então essa pergunta agora também se refere a nós. Se refere a nós. Então podemos pegar para nós essa pergunta e tentar respondê-la com toda a sinceridade no nosso coração. Porque o Senhor perguntou: e vós, meus discípulos, vocês que andam comigo, quem dizem que eu sou? Ou quem dizeis que eu sou? Ele quer saber agora a opinião daqueles homens. É como se ele dissesse assim: muito bem, olha, tudo que vocês me contaram, Elias, Jeremias, João Batista, ou alguns outros profetas, tudo isso se refere ao que as pessoas pensam sobre mim. Mas agora eu não estou mais interessado em perguntar para vocês, ou ouvir a resposta de vocês, sobre o que eles pensam sobre mim. Eu quero agora simplesmente olhar para o rosto de vocês, olhar para os olhos de vocês, fazer essa pergunta e ouvir agora a resposta que vem do coração e alma de vocês. Quem dizeis que eu sou? Jesus Cristo pergunta. Jesus queria provocar uma confissão. Jesus queria provocar uma confissão agora, uma resposta daquelas pessoas. E nessa provocação de Jesus Cristo aos seus discípulos, Pedro, sempre ele, Pedro se manifesta. E Pedro fala também. Jesus queria ver se depois de eles andarem juntos, depois de eles verem ele realizar diversos milagres, Jesus Cristo realizou, e os discípulos ali olhando e vendo ele fazer, dando visão a cego, dando novamente audição para o surdo, fazendo o mudo falar e até morto ressuscitar. Aqueles homens viram isso, andaram com Jesus, fizeram, como a gente costuma dizer, o melhor seminário já existente nessa terra, 3 anos com Jesus. Mas agora Jesus quer saber deles. Vocês andaram comigo, viram os milagres, ouviram as mensagens, ouviram as pregações que eu trouxe para o povo, viram os sinais que eu fiz para o povo. Então agora essa pergunta é para vocês. Jesus quer ver se a fé dos seus discípulos está firmada. Tem até um hino do Inário, né, que fala sobre essa questão da fé, ser firmada ou não, não é? E ele fala, quer saber se a fé dos discípulos está firmada. Firmada em quem? Ele quer saber, a fé de vocês está firmada como o povo fala, como o povo falou. Está firmada na figura de um profeta? Elias, João Batista, Jeremias, ou qualquer outro dos profetas? Ou a fé de vocês está firmada na figura do Cristo, que no grego tem o mesmo significado do hebraico, que é Messias, e que significa o ungido de Deus. Ele quer saber a fé de vocês, aonde está? Está em homens? Está em profetas? Ou está na figura do Messias, na figura do Cristo Salvador, que estava ali diante deles, né? E aí Pedro traz a declaração: Senhor, tu és o que, igreja? Tu és o Cristo. O que mais? O Filho do Deus, coral, vivo. Pedro fala isso. Pedro então traz uma confissão, ele confessou: Senhor, olha, nós não pensamos como povo, não é Jeremias, não é Elias, não é João Batista, para nós não é nenhum dos profetas, nós entendemos que o Senhor é o Cristo. Se ele fala é o Cristo, ele está se referindo então à palavra Messias no hebraico, e está se referindo ao ungido de Deus, que Daniel colocou, o Filho do Homem, que teria todo o domínio seria eterno, dado pelo ancião de dias, que é o próprio Deus. Então aqui ele está colocando claramente, Pedro coloca claramente, nós sabemos quem o Senhor é. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro foi o único, Cláudio Almeida, com ousadia para trazer essa confissão diante de Jesus. Os outros se calaram, mas Pedro fala. Pedro é ousado Pedro. E fala claramente aquilo que estava na sua alma, que estava no seu coração. Ele declara acreditar sem medo algum quem era Jesus. Pedro manifesta então, querido irmão Everton, ele manifesta então a fé. Uma fé que não tem medo. Uma fé verdadeira, uma fé ousada, uma fé corajosa. E a igreja não pode ter outro modelo de fé que não seja esse. A fé que Deus coloca em nós é para ser uma fé ousada, e não uma fé medrosa, mas uma fé corajosa. A fé que Pedro demonstrou. Ele manifesta sua fé sem medo, ele fala sobre Jesus, não que ele, Pedro, ouviu as pessoas falarem de Jesus.
mas ele fala o que ele viveu com Jesus. Tudo que Pedro viveu com Jesus, viu com Jesus, na sua andança com Jesus, agora está retratado numa simples frase que é tremenda, maravilhosa e que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para mim, Senhor, não é o que o povo diz, é o que eu vejo cada dia quando eu ando contigo. Tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, tu és o Cristo. Aí essa confissão de Pedro, ela vai suscitar para nós, crentes que aqui estamos, ou visitantes que aqui estamos nessa casa, nessa manhã de domingo, uma pergunta para nós também. Entendemos que Pedro sabe quem é Jesus. E aí a pergunta vai para você, vai para mim, vai para todos nós. Quem é Jesus para você? Ou quem Jesus é, invertendo a ordem do verbo, para você? Quem é Jesus para você? Você vê ele como sendo um semelhante aos profetas? Ou você vê ele como Pedro, o confessor, o Filho do Deus vivo? Pedro sabia bem onde a sua fé estava fundamentada. Está fundamentada em Jesus. E nós sabemos onde nossa fé, Pedro Carlos Peixoto, está fundamentada? Pedro sabia, Jesus. E nós sabemos? Nossa fé está fundamentada em Jesus, presbítero Zé Rita, ou está fundamentada em homens que falam de Deus ou que falam de Jesus? Onde nossa fé está fundamentada? Onde você está colocando a sua fé, que Deus deu a ti, porque isso é dom do Senhor sobre nossa vida. Pedro não se firmou a fé dele no que ouvia dos outros. Às vezes nós firmamos a nossa fé naquilo que ouvimos de outras pessoas. Pedro não fez isso. Pedro viveu com Jesus, estava andando com ele, ou conhecia, tinha experiência com ele. Então Pedro não tem que olhar para o que as pessoas dizem sobre Jesus. Pedro andava com Jesus. A igreja não tem que olhar para o que as pessoas dizem sobre Jesus. A igreja anda com Jesus. A igreja vive o evangelho de Jesus. A igreja percebe Jesus no seu próprio coração, na sua vida, porque o Espírito Santo, ele habita na igreja. E o Espírito Santo, uma das suas magníficas funções é nos lembrarmos de tudo que o Mestre fez e fez aqui. Então nós temos experiência real em nossas vidas com ele, com Jesus Cristo. É o exemplo que Pedro também teve. Então também podemos fazer como Pedro, confessarmos que a nossa fé está fundamentada não em homens, por melhores que sejam, homens ou mulheres, mas fundamentada no Filho de Deus, fundamentada nas experiências que nós temos com Ele, com Deus, através de Jesus. Ou você tem ousadia para entender isso, e ousadia para falar isso, irmão, ou você vai falar como as pessoas do povo, que sabiam que Ele era maravilhoso, mas não sabiam exatamente quem Ele, Jesus, era também. Volto a perguntar: quem Jesus é para você? Quem? Eu digo que Jesus é a pedra. Isso me lembra quinta-feira, André Macuco. Não é? Negócio de Chaves, né? Vamos chegar lá, aguarde um pouquinho. Jesus é a pedra. E este é um ponto muito polêmico. Irmã Maíra Mandarino e um Edith Guimarães. É um ponto muito polêmico porque a Igreja Católica Apostólica Romana defende a autoridade apostólica de sua igreja e a autoridade papal de Pedro. E a sucessão apostólica dos seus papas, sendo para eles Pedro o primeiro papa. E nós sabemos muito bem que quando Pedro morreu, somente 500 anos depois é que foi realmente colocado ali na função o primeiro Papa. O primeiro Papa só veio existir depois de 500 anos da morte de Pedro. Se Pedro foi o primeiro Papa, por que demorou 500 anos para surgir um outro Papa então? 5 séculos. Mas é defendida pela Igreja Católica Apostólica Romana essa ideia da autoridade apostólica da Igreja e também a ideia da autoridade papal de Pedro. Contudo, temos que ver o contexto. E o contexto diz assim para nós. Primeiro, o nome de Pedro, na verdade, era Simão. Simão, o nome de Pedro. Jesus é que chama Pedro de Cefas. E ele faz isso em aramaico.
No século 6 a.C., na invasão de Jerusalém pelos babilônios, essa língua aramaica foi herdada então pelos judeus, porque é a herança cultural dos babilônios que invadiram Jerusalém 6 séculos antes de Cristo. E aí então, herança deles, os babilônios, herança cultural, o aramaico. Jesus chama Pedro em aramaico de Cefas, que no grego quer dizer, traduzido para o grego, é pedra, ou seja, Pedro. Acredito que muitos crentes que estão aqui, sentados aqui, muitos têm dúvidas sobre esse texto. Conhecem e possuem dúvidas sobre esse texto. Aqui, Pedro é chamado de Cefas, que é pedra, mas a pedra aqui não é o homem. Entenda, a pedra não é o homem, mas a fé desse homem, a sua fé. E quando eu falo a sua fé, eu estou dizendo no que aponta a fé de Pedro. A fé de Pedro aponta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Confissão de fé de Pedro. A fé de Pedro aponta para Jesus, diz quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus vivo. E mais, tu és o Cristo. No grego significa ungido, no hebraico, Messias. Ou seja, Pedro sabe quem é Jesus. E a fé dele está fundamentada em Jesus. Então, amados, quando a Bíblia fala, mas quem é essa pedra? A pedra não é o homem, mas é a fé daquele homem. E para onde esta fé apontava? Apontava para o fundamento, a base, alicerce da igreja. Quem é? Jesus. Jesus. A pedra não é o homem, mas é a sua fé. Quando ele fala, tu és Pedro, e sobre Luiz Almeida, ele fala, tu és Pedro sobre esta pedra, que ele fala, ele diz, edificarei a minha igreja. É como se ele dissesse, sobre esta pedra, sobre este pilar, sobre esta verdade revelada pelo meu Pai ao teu coração, edificarei esta igreja. Que verdade que foi revelada no coração de Pedro por Deus? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A pedra é o Senhor Jesus, não é Pedro. Ou seja, sobre esta pedra, ou sobre esta pedra, ou sobre esta fé que você declarou, é que a igreja vai estar fundada, fundamentada e firmada. Qual é a fé que Pedro declarou? Jesus Cristo. Esta é a verdade revelada pelo Pai ao coração de Pedro e que ele confessou na frente de todos os discípulos. Ali, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pedra não era Pedro. Pedro é um homem como você e como eu, sujeito a tentações e pecados. Mas sim a fé que foi colocada no coração dele, revelada pelo Senhor nosso Deus, o ancião de dias. A pedra é Jesus. O próprio Pedro declarou isso em sua carta. Pedro declara que Jesus é a pedra. Para quem tem dúvida de achar que Pedro que era pedra, Pedro declara que Jesus é a pedra. Você vai ver isso, querido irmão, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 7. O próprio Pedro, André Macuco, declara que Jesus é a pedra e não ele. Se você pensa que Pedro é a pedra, não pense mais, porque Pedro não pensava assim. Pedro dizia, de o seu ponto de vista, quem era a pedra. Lá, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 4 e 7. Se eu não me engano, aqui no número que eu falei, mas acredito que esteja certo. Diz assim, os irmãos vão confirmar agora quando eu começar a ler. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, chegando-vos para ele quem? Jesus. Jesus. O que Jesus é? Pedra viva, reprovada na verdade por quem? Pelos homens, mas para com Deus, essa pedra viva que é Jesus, ela é o quê? Eleita, e é o quê, coral? Preciosa. Pedro fala. Vós, quando ele fala vós, quem é esse vós? Vós são os seguidores de Cristo. Discípulos, vós seguidores de Cristo, nós, igreja. Vós seguidores de Cristo, ele fala, também como o quê? Pedras vivas, sois edificado casa espiritual. A igreja é como uma pedra viva.
edificada como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer o que, diz a Bíblia? Sacrifícios agradáveis, espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, ele fala, eis que ponho em Sião. Sião não significa o Monte Sião, mas Sião significa Jerusalém, a cidade. Quando se fala Sião, pode-se entender o monte, mas nesse caso aqui não é um monte, sim a cidade, Jerusalém. Eis que põe em Sião, eis que põe em Jerusalém, a cidade santa, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer, crê em quem? Nessa pedra eleita, não será confundido. Quem em Jesus crer, não será confundido. Pedro fala isso. E ele termina, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, quem são os rebeldes? Os que não creem. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi, eles reprovaram, mas essa foi a principal da esquina. Pedra eleita, pedra preciosa, pedra viva, pedra angular, pedra principal da esquina é Jesus. Pedro que fala, quem é a pedra? E Pedro fala, a pedra é Jesus. Ela é angular, é pedra de esquina, é eleita, preciosa por Deus Pai. Nós também somos pedras, também diz Pedro, mas você vai entender agora o significado de nós sermos pedra. Se Jesus é a pedra, é nele que a sua fé, irmão e irmã, deve estar firmada, não em homens, não em objetos, como alguns ficam se utilizando de objetos e acreditando que certos objetos possuem alguma faculdade de poder, ou certos objetos são como amuletos para algumas pessoas. Mas não, irmão, nossa fé tem que ser firmada na pedra que é Jesus, não em homens, não em objetos, não em coisas, mas sempre em Cristo. Ele é a rocha aonde a nossa fé deve estar firmada. A igreja está em Cristo, não é assim que nós aprendemos? A igreja está em Cristo, e a declaração de Jesus é, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz Jesus. Contra quem? Contra a igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos tentar entender. Contra a igreja que está edificada sobre uma rocha. Quem é a rocha, coral? Jesus. Ele é a rocha. A igreja está edificada sobre a pedra, sobre a rocha. E essa rocha é Pedro? Não. Essa rocha é Jesus. Jesus. E o inferno não pode prevalecer contra a igreja, porque a igreja está firmada na rocha que é Jesus. Pedro chama então Jesus de a pedra angular. Pedro chama Jesus de pedra de esquina. Pedra angular e pedra de esquina, ainda que não seja um mestre nisso que vou falar agora, ou eu não tenha, como disse quinta-feira passada no estudo, a arte para isso, outros têm e eu não, mas quando ele fala aqui, Pedro chama Jesus de pedra angular, ele quer dizer que essa pedra angular, pedra de esquina, é que sustenta toda a parede. Toda a parede é sustentada pela pedra angular e pedra de esquina, e a pedra angular é Jesus. Então é Jesus que sustenta a parede, é Jesus que sustenta a igreja. Todas as outras pedras são sustentadas por esta pedra angular. E lembra que Pedro falou, e eu faço questão de repetir, todas as outras pedras são sustentadas por esta pedra angular, que é Jesus. Ele sustenta a parede. Mas Pedro falou lá, naquela cartinha dele, e eu vou ler novamente aqui, e chegando-se para ele, ele fala assim, vós, seguidores de Cristo, também como pedras vivas, sois edificado. A pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus, sustenta a parede. Jesus sustenta a pedra que é Jesus, sustenta todas as pedras. Pedro fala, diz, vós, seguidores de Cristo, e ele se inclui a ele mesmo, que ele é um seguidor de Cristo, olha, vocês são pedras vivas. Então, na verdade, todos nós somos pedras vivas, nós somos sustentados pela principal pedra, que é Jesus Cristo. Você ainda pensa que Pedro é a pedra? Não pense mais.
Porque Pedro não pensava assim. A igreja está em Cristo, queridos irmãos. A igreja, então, até Pedro é sustentado por Jesus, porque ele também é pedra viva, como ele bem colocou. A igreja sem Cristo não vence o inferno. Isso é tema para amanhã à noite. A palestra lá em Madureira, a Presbiteriana de Madureira. Mas a igreja sem Cristo não vence o inferno. Quem é a igreja? Eu, você, todos nós. Nós somos igreja. Ou seja, para vencermos o inferno, é preciso que eu esteja firmado em Jesus. Se não estiver firmado em Jesus, não há como vencer o inferno. Não há. As portas do inferno prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. E a igreja está firmada em quem? Em Jesus. Então não tem como vencer o inferno se não estivermos firmados em Jesus. Não tem. Ele precisa ser a nossa rocha. Ele é a sua rocha? É? Porque para vencer o inferno é preciso que Cristo seja a nossa rocha. Aquele que você vai estar pisando em lugar seguro. E não é areia movediça, onde você pode escorregar, cair e ser engolido. Cristo, olha, pois aquele que está firmado em Cristo pode ter certeza, diz a Bíblia, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ele. E então, onde a sua fé está firmada, querido irmão? Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos outros profetas? Ou simplesmente, como disse Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Aonde está a sua confissão de fé? Mas, no versículo 19, nós temos a informação que Pedro tem as chaves dos céus. Não está lá escrito isso? Mateus 16, verso 19, vamos olhar isso. Vamos olhar. Mateus 16, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então dá a entender que essas chaves está com quem? Com Pedro. Dá a entender? É? Mateus coloca esse texto para nós aqui, Cristo falando com Pedro, e dá a entender então que essa chave estaria hipoteticamente ou na teoria com Pedro. Mas eu vos digo que não. Mateus, autor do Evangelho, não entendeu assim, que a promessa de Jesus feita a Pedro, de que este receberia as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. Mateus não entende assim, não entende. Mateus não entende que essa delegação, comissão de Jesus para Pedro, era só para o apóstolo Pedro. Mateus não entende assim, repito. E para você entender essa mensagem, querido irmão, na ação do Espírito Santo, você tem que fazer aquilo que Paulo dizia que tem que acontecer num culto. E Paulo fala que o culto tem que ser racional. O Espírito de Deus age, mas a nossa mente trabalha o tempo inteiro pela ação do Espírito Santo. Temos que refletir e pensar. Mateus não quer dizer que a delegação foi dela só a Pedro, pois no capítulo seguinte, meu pastor, qual é o capítulo? Quero saber. Mateus 18. Verso 15 ao 18. Abra lá. Na sua Bíblia impressa, no seu celular. Abra para você ver o que o próprio Mateus escreveu. E olha que Mateus tinha dito que Cristo falou que Pedro então tinha chaves para ligar e desligar. Mas Mateus agora fala também e mostra que essa chave, essa delegação, não é só para Pedro. Mas se você olhar, vamos ver juntos. Mateus 18, 15 ao 18 também. Eu vou ler. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Primeira coisa então, se você tem algo contra uma pessoa, vá nela, com espírito de mansidão, com espírito de humildade, com amor no seu coração, e disposto que o reino prevaleça e não o seu coração e a sua vontade prevaleça. Mas para que tudo fique em paz, e para que não haja pelos átrios ou corredores, um falando mal do outro dentro da casa do pai, ou na rua, ou qualquer em outro lugar, falando mal do irmão, da irmã, da igreja, então Jesus ensina, e nós temos que aprender o que ele ensina, que você vá na pessoa, mas vá com espírito de mansidão e humildade no seu coração. Porque você quer o bem do reino de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, porque pode acontecer isso, o irmão pecar contra nós,
por vontade própria ou até às vezes de forma indireta, mas pode pecar. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Não é para fazer escândalo, não é para na frente de várias pessoas. Primeira ação, vá você a ele, vocês dois. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. A paz vai reinar entre vocês. Ele te ouviu, houve acordo, houve diálogo, houve concordância, houve anuência. Tu ganhaste teu irmão. E cessa aquele assunto na casa do pai. Se por ele não te ouvir, porque pode acontecer isso, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Para quê? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Você leva 1 ou 2 ou 3 pessoas, para que elas observem como você vai falar com essa pessoa, como você vai argumentar com essa pessoa, como você vai mostrar para essa pessoa que ela está equivocada, ou até você pedir perdão a ela, pelo ato cometido. E eles são testemunhas que isso aconteceu. E aí, dentro da casa do pai, não haverá de forma nenhuma palavra torpe em relação a esse assunto, porque havia testemunhas que ouviram tudo o que aconteceu. E ele fala, e assim toda palavra, igreja, se estabeleça. E se ele não os atender, é possível ainda acontecer isso, mesmo com testemunhas. Tem gente que é rebelde o tempo inteiro e não aceita nada. Diz-o então à igreja. Essa é a hora que o conselho chega, depois de conversar com as pessoas, e o conselho mostra à igreja o que está acontecendo. E se recusar a ouvir também a igreja, nem a igreja ele quer ouvir. Considera-o como gentio e publicano, considera-o como estrangeiro e pecador, como quem não quer ter parte com Deus. Aí Cristo fala, André Macuco, aí Cristo fala o que você quer ouvir. Ele diz, em verdade, vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus também. Mateus fala, essa delegação não foi dada só a Pedro, não. Mateus fala, foi dado a todas a igreja. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Ele fala para vocês, ó igreja, ouça. Ele está dizendo, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus também. Entendendo melhor o texto, não é que você tem poder, não é que você tenha poder de ligar e desligar. O que Jesus está querendo dizer aqui é que tudo que fizermos nessa terra servirá de testemunho a nosso respeito no reino dos céus. Então, tudo que você fizer aqui servirá de testemunho a teu respeito no reino dos céus. Então, se é assim, procure andar nesta terra da melhor maneira possível diante dos olhos de Deus. Faça o bem e não o mal nesta terra. Tudo que fizerdes aqui será testemunho de ti no reino. No final dos tempos, na parousia, no julgamento final, onde o ancião dos dias estará sentado no seu trono. A igreja, ela vence o inferno. É certo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está firmada em Cristo. O inimigo sobre o qual queremos a vitória não é os homens, mas é Satanás e seu império das trevas. Por isso Paulo expressa muito bem em Efésios capítulo 6, que muitos nem precisam abrir para saber que fala da armadura da fé. Nem precisam abrir para saber. Efésios 6. Ali ele fala sobre a armadura da fé, a armadura de Deus. A armadura é uma roupa de proteção, de guerra, e cada peça dessa armadura é essencial para enfrentarmos uma batalha. Essa é a grande verdade. Mas nessa armadura da fé de Efésios 6, há um momento em que Paulo, o apóstolo, fala do escudo, e ele fala do escudo da fé. Então, meu amado, se revista da armadura dada por Deus, e se revista com o escudo da fé. Coloque na tua frente o escudo da fé, e os dardos inflamados do maligno serão lançados contra ti, e cairão sem força, porque tu levantarás o escudo da fé firmado em Cristo, e o maligno não terá poderes sobre ti. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque a igreja levanta o escudo da fé, que é Jesus Cristo, e sobre o nome de Jesus Cristo, até o inferno treme. A igreja vence o inferno, você
é a igreja. Você vence o inferno, não pela sua força, porque não temos força nenhuma, mas na força de Jesus nós vencemos o inferno, pois a fé em Cristo nos leva a lugares muito altos. Termino dizendo que Jesus precisa ser a base da minha vida, precisa ser a base da sua vida, e aí se cumprirá em nós a declaração de Jesus sobre a igreja. E a declaração ela é linda, quando ele termina dizendo: as portas do inferno prevalecerão sobre a minha igreja. E também termino com a palavra de Pedro, quando ele fala claramente, confessa a sua fé e diz: Senhor, não pensamos como povo, eu digo para ti o que Deus colocou para mim. Por isso Cristo fala: Deus te revelou. E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.